Quando é um luxo, pode ser democrático? Não. Não é assim. É claro que hoje, que há uma sensibilidade contemporânea em muitos países, inclusive no Brasil, de que tudo sempre deve ser para todos, então o luxo tem problema com isso, né? Esse movimento está mal nesse universo. Mas o conceito de luxo pressupõe que quase ninguém tem. E para você, Pondé, o que é um comportamento de luxo? Eu já pensei muito nisso, né? Porque já discuti muito isso em sala de aula. Eu acho que tem um elemento no comportamento de luxo que é a não obsessão por coisa nenhuma. No sentido de desejo. Aquisições? Não. Você não ser... Por exemplo, imagina numa mesa, a comida é servida. Qual é o comportamento elegante em relação a isso? É você não correr para ser o primeiro a ser servido, por exemplo. Certo? Isso que eu quero dizer por não ser obsessivo com relação ao desejo. Né? Uma característica do comportamento de luxo é justamente você ser discreto acerca do que você tem, não ficar mostrando se por acaso você tiver muitos elementos, e tampouco bater uma selfie sua numa business class, por exemplo. Certo? Tomando champanhe. Aliás, eu diria que qualquer foto de você tomando champanhe já não é luxo, né? Porque todo mundo acha que é luxo bater foto tomando champanhe, né? Então, eu acho que é um comportamento discreto, né? Quando você tem elementos para não sê-lo. E o que é ser bem brega para você? Pois é, você considerou brega agora a exibição do luxo, né? Sim. Eu acho que também é muito brega você fingir luxo, não é? Ou fingir algo que você não tem. Fingir ser chique, como você falou no começo. Daí me ocorre, sabe o quê, Pondé? Muita gente tem usado, assim, nessas lives, assim, nesses encontros por Zoom, um fundo de tela que mostra, por exemplo, uma casa muito chique. Luxo é um conceito, né? Em sendo um conceito, você pode dizer, por exemplo, não é uma coisa sabida, existe comportamento de luxo, por exemplo. Existe a própria ideia de luxo imaterial, que seria o maior luxo de todos, porque está perto de Deus, inclusive, porque é imaterial. Então, por isso que a gente pode dizer que existem, como você disse, objetos de consumo que estão mais perto ou mais longe Do conceito de luxo. Do conceito de luxo. Que está mais longe, então carrega menos elementos do conceito de luxo. Você mencionou restaurantes, por exemplo, né? Restaurante é uma coisa interessante porque a partir do momento que alimentar-se virou, digamos assim, uma experiência cultural, é muito interessante que o filósofo que eu gosto muito, chamado Cioran, né, que era romeno, ele conta que quando ele chegou em Paris e se hospedou na casa de uma família que tinha uma pensão, e ele foi convidado a sentar-se à mesa para comer, que era uma casa simples, né? Pessoas pobres, e ele ficou impressionado como as pessoas comiam de forma discreta, cuidadosa, usando garfo e faca, sem gritar na mesa. E esse é o comentário dele mesmo que eu estou citando, né? E no livro de entrevistas, que tem entrevista com ele, vários jornalistas. E aí ele compara como era na casa dele na Romênia, um ambiente muito mais primitivo em termos de elementos civilizacionais, né? Estamos falando inclusive aqui do início do século, tipo assim. E aí ele compara e ele diz: comer na França é um ato de civilização, né? Não é só o ato de você ir lá e botar comida na boca, do jeito que for, que ele está comparando, certo? Então, assim, quanto mais o alimentar-se se torna um elemento em que existem componentes culturais vinculados a ele, são justamente esses componentes culturais, esses elementos culturais que tentam aproximar a comida do luxo. Então, por exemplo, ser caro, né? Que é
um dos traços que muitas vezes é característico de produtos de luxo, mas quando você estressa muito ele, você tem que tomar cuidado. Porque não necessariamente algo que é caro é necessariamente luxo. Pode ser só caro. Mas aí o fato de ele ser caro não almeja outra coisa, que é torná-lo menos acessível? Então, o que faz ele parecer com luxo, certo? Que ele fica menos acessível. O luxo não tem vocação democrática, o que é um problema para a ideia de luxo hoje em dia, né? Outra coisa é se você consegue associar aquele restaurante à assinatura de um chefe que tenha ganho algum tipo de prêmio, né? Então você tem que construir ao redor do restaurante vários elementos para que ele se aproxime da ideia de luxo, né? Mas no final do dia, tem muito elemento de moda, no sentido de saiu de moda, entrou na moda. Ainda tem uma das coisas mais interessantes, que muita gente pode achar que é luxo, mas não é você entrar na fila de um restaurante que está na lista dos 10 mais, sei lá o que, do mundo, e você ter que entrar na fila um ano antes. E aí essa pessoa vai dizer que entrou na fila um ano antes, e depois vai contar, hoje vai postar selfies, sei lá o que teve desse restaurante. Por quê? Porque a ideia de que tem uma fila enorme também torna a acessibilidade difícil. Mas no final do dia, é só comida. Então, restaurante é um bom exemplo de algo que se esforça para ser luxo, mas na verdade nunca é. Mesmo se ele ganha uma estrela Michelin, e tem lá suas características para você ter a estrela, ainda assim, o que há de mais luxuoso nisso é o fato de que é um nome francês. É próprio do marketing essa busca incessante para renovar ou para se aproximar do conceito de luxo sob o risco por causa do medo de cair na vala comum do consumo? Uma profissional de marketing que vai trabalhar com produto de luxo, ele está sempre trabalhando num movimento meio de contradição, porque a intenção é vendas, né? Porque as marcas têm que se bancar, né? Precisa vender. A intenção é vendas, porém, você não pode tornar aquele produto acessível ao número gigantesco de pessoas, né? É claro que normalmente o preço da peça vai ajudar você a manter. Então, o marketing de produtos de luxo, ele precisa passar a imagem de que, por exemplo, alguma coisa que não existe mais, né? Portanto, não foi mais fabricado e você tem, isso significa que tem um valor. Porque a pessoa que adquire um produto de luxo, porque ela quer o produto de luxo, é porque ela quer participar do ser do luxo. E esse ser do luxo significa que mesmo uma vez que não existe mais aquela peça, ela vai ser ainda mais rara do que qualquer outra. E ainda assim, mesmo que for usada, né? Mesmo que for usada, primeiro, nem todo mundo sabe que é usada e não precisa saber que é usada. É original, né? Hoje você tem, por exemplo, bolsas inspired e não sei o que. Já é a cópia com expressãozinha em inglês para dizer que é uma cópia chique. Mas o fato de ser usada a bolsa ou o relógio também, por outro lado, aumenta as credenciais de sustentabilidade da marca, não é? O que é claro, muito bom não dá para ela. Mais. Não, eu digo, agrega ela a imagem de uma empresa preocupada com sustentabilidade, Isso preocupada mesmo. em não lotar o mundo de relógio, não lotar o mundo de bolsa, né? Claro que sim, né? Agora, veja bem, relógios e a tecnologia, apesar que é uma tecnologia bem antiga em relação a outras, né? A relógio, você tem todo um elemento cultural aqui associado ao relógio para ele ser de luxo. E esse elemento cultural aqui associado está vinculado, por exemplo, à Suíça. Certo? Há marcas suíças que o quê? Que fazem relógio, eu vou exagerar só para ficar claro, desde o Império Romano.
claro que não é verdade, né? Mas você tem ali uma tradição de pessoas que fazem relógio. Então tem a ideia de alguém começou a fazer relógio no século XVII, sei lá, né? E passou de pai para filho, certo? E numa quantidade sempre reduzida. E numa loja de relógios em Genebra ou em Zurique, ou seja lá onde for, que você tinha que ir até lá no começo para ter acesso. Então, nesse sentido, a antiguidade é mais importante do que a modernidade, do que a tecnologia, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, a modernidade, por definição, não carrega luxo em si. Por definição. Tanto é que todo mundo que vive na era moderna, como nós, sempre tende a achar que a Idade Média era luxuosa e a Antiguidade era luxuosa, né? Por que a modernidade em si está distante do conceito de luxo? Porque a modernidade cultiva um novo. Ela cultiva a inovação, né? Ela cultiva a constante reinvenção. Ela cultiva a produção em larga escala. Nada disso tem a ver com luxo. Tecnologia, por definição, não é luxo. Nunca. Nunca. Você pode mimetizar. Aí você pega uma marca de carro que é feita lá na Alemanha ou feita lá na Inglaterra, em poucas quantidades, que custa caro pra cacete, certo? Aí você está mimetizando o luxo. E principalmente, em termos de marca de carro, né? Uma coisa importante para uma marca de carro mimetizar o luxo é que ela não mude o design do carro todo ano. Ela não mude, certo? E quando ela fizer mudanças, ela seja bem discreta. Porque carro que lança cada ano um modelo novo é, por definição, um carro de massa, muito moderno. Então, essas marcas de carro que são próximas do conceito de luxo, ela pode vir, inclusive, com muita tecnologia dentro dela, mas o carro não pode toda hora ficar mudando o design dele, senão ele perde a característica da marca dele. Agora, se a gente pensar ter ou não acesso àquele tipo de informação, então, a gente falou de restaurante há pouco, né? Um restaurante que tenha 4 mesas, que abra 3 vezes por semana, que está na mão daquela família há 300 anos, que fica num lugar de razoável difícil acesso, que não faz propaganda nenhuma, certo? Mas que pessoas ficaram sabendo dele e aí falam dele para outras pessoas e essas pessoas se submetem ao enquadramento do restaurante. Olha, você fica aberto durante 3 horas, 3 dias por semana, tem 4 pratos, não enche o saco, o tipo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, tem que ser assim. Não vá querendo que o restaurante resolva seu desejo. Se aproxima dessa ideia de raridade, da questão da informação, né? Não é, comida continua não sendo luxo, mas esses elementos fazem com que um restaurante desse esteja muito mais perto do luxo do que um restaurante caro em Nova York. Me parece que hoje, quanto menor o evento, quanto menos pessoas ele reunir, mais exclusivo e mais luxuoso ele dá a impressão de ser. Então, isso é o problema da ideia de exclusividade em relação ao evento, é que você pode montar um evento completamente fake, completamente Nutella, em cima dos nomes que você convidou, as 50 pessoas que tiveram acesso, toda o ferramental de exclusividade envolvido, e no final vender X. Não tem nada de luxo. Porque o luxo, como eu disse, a rigor, não depende de você se esforçar para tê-lo. Quando você se esforçou, é por isso que o luxo não é democrático. O luxo guarda uma diferença ontológica, que significa o luxo é e o resto quer ser. Também existem as empresas que tentam emular algumas características do luxo,
falsificando condições. Por exemplo, fabricando artificialmente a escassez, não? Fabricando artificialmente a indisponibilidade, a inacessibilidade. No caso de restaurantes, por exemplo. Agora, existe uma coisa que é o mercado de luxo, banal, e tem a ver com coisas, sei lá, você fazer só 3 bolsas de tal tipo, numa marca qualquer. Aí você simula o luxo Simula se fazendo de difícil. se fazendo de difícil, exatamente. Ou seja, você simula o luxo, inclusive negando o consumo. Né? Você nega o acesso, nega o consumo. É como se a marca estivesse dizendo assim: eu não faço questão que você me compre. Certo? Só tem 3. Agora, você que compra, provavelmente você vai mostrar para um monte de gente que você tem aquela bolsa que só tem 3 na coleção, digamos assim, e não tem mais, né? E tem um outro elemento que é o seguinte, né? Que é uma coisa que tem a ver com o comportamento de luxo. É o seguinte: quem é muito rico, faz até curso para não parecer rico. Você vai ter que explicar o que Deus e Moisés tem a ver com luxo, que é o tema do nosso. Deus tem tudo a ver com luxo. Inclusive, por isso que a gente falava logo no começo da relação entre luxo e imortalidade, né? Como conceito. Então, essa cena, que já apareceu inclusive em desenho animado, né? Depois, que Príncipe do Egito, se não me engano, é uma das cenas mais famosas do livro de Êxodos, ou seja, do Velho Testamento, né? Em que Deus manda a Moisés tirar o povo hebreu da escravidão no Egito. O foco da conversa aqui, do ponto de vista do luxo, né? É claro que isso é uma metáfora, né? Dizer que isso está relacionado ao luxo, é porque quando Moisés pergunta para ele, vamos me perguntar qual é seu nome, né? Ao invés dele responder o nome dele, que aliás, Deus não tem nome, né? Ele diz: eu sou quem eu sou. I am that I am. Quer dizer, e aí ele continua, Deus falando. Moisés abaixa a cabeça, porque sentiu que está diante de Deus, né? E ele repete: você vai dizer para eles que eu sou. Ali está traduzido Deus, mas ele fala em inglês, o original é que eu sou mandei você. Então, o vínculo com a ideia do luxo é justamente esse fato de ser. Esse trecho do Velho Testamento, Thaís, é objeto de enorme debate na teologia cristã, mais do que no judaísmo. E, inclusive, na filosofia, né? Porque é a relação entre Deus e ser. Deus é, nós não. Deus é o único ser que carrega a causa nele mesmo, a causa dele nele mesmo. Por isso Aristóteles vai dizer que é incausado na filosofia grega, o Deus de Aristóteles. Casa muito bem com essa ideia aqui. Enquanto nós e tudo que existe somos causados. Portanto, nós temos ser por participação, como diria Platão. Nós não somos o ser. Mas onde está o luxo aí? O luxo é, o resto queria ser. É isso que é. Bom, mas no tempo do Antigo Testamento, evidentemente, o conceito de luxo não existia, não fazia sentido nenhum. De onde que veio isso que a gente conhece como luxo hoje? Quando ele surgiu? Então, na realidade, a ideia de luxo começa justamente quando a aristocracia europeia entra em decadência, né? Porque, inclusive, por isso que, se você olha hoje, a aristocracia medieval ou antiga é muito mais referência de luxo do que uma aristocracia que você compra o título. Entende? Por quê? Porque é uma aristocracia que vem de sangue. Quando a aristocracia começa a entrar em decadência, então você tem, por exemplo, todo o nascimento da etiqueta, né? Tem muito novo rico que adora fazer curso de etiqueta, né? Por quê? Porque a etiqueta era uma forma de você fingir que você era chique. Fingir que você era aristocrata.
fingir que você tinha berço. Então, olha, o frango você come com a mão. Depois, você lava os dedinhos numa aguinha do lado, certo? E não fica destrinchando o frango com o garfo e a faca. Então, o luxo começa a aparecer, a ideia de luxo começa a aparecer, por exemplo, quando os aristocratas franceses andavam e caía moeda dos bolsos, alguns falam até pérolas que caíam dos bolsos e das roupas, porque com isso eles queriam mostrar que eles eram ricos. Então não é que caía, eles fingiam que caía? Não, era feito, segundo reza a lenda, costurado mal para cair, certo? Então, assim, na realidade, toda essa discussão de luxo começa com quem não é luxo. Por isso que eu falei com a cena de Deus aqui. Deus é, o resto quer ser, mas não é. E que outra característica aproxima o luxo de Deus? Então, o fato de ser é essencialmente o denominador comum. E o não que depende mais? de nada para ser. Não depende de nada. Daí, ser imperecível, certo? Quer dizer, alguma coisa que não desaparece com o tempo. Que é perene. Perene. Então, não existe nada mais longe do luxo do que a ideia de moda. Apesar de, normalmente, o senso comum relacionar uma coisa com a outra, né? Nada menos vinculado ao conceito de luxo do que a noção de moda. Porque a noção de moda significa algo que evidentemente vai passar. Por definição, não é luxo. Mesmo porque o ambiente da moda é um dos ambientes em que você mais mimetiza o luxo. Mimetiza, né? Então, tem as roupas super caras, costureiros muito caros, né? Desfiles caros, Paris, Milão, sei lá o quê. Mas não é porque é moda. Cada ano tem uma coleção. Tudo que cada ano tem lançamento não é luxo. Então, por definição, a moda seria antítese do luxo. Em Da termos definição conceituais, sim. Antítese, a ideia de moda, certo? A ideia, a preocupação de estar na moda. A ideia de seguir a moda. Tudo isso está longe do luxo. É claro que no mundo de modas, agora eu não estou falando do mercado da moda. No mundo de modas, a tendência é sempre as modas quererem seguir o que fica visto como sendo luxo. Se a gente falar, por exemplo, de viagem, né? Viajar para um lugar, vou dar um exemplo bem radical assim. Uma viagem de luxo, não tem nenhuma loja para você comprar nada. Não tem... O lugar, eu quero dizer, não é um lugar onde você vai porque você vai comprar coisa, certo? Como viagem, eu estou falando. Não ir a Paris para comprar uma bolsa de marca. É um lugar onde a função da viagem não é de forma nenhuma você consumir coisa nenhuma. E sim, você está num lugar que não é cheio de gente, que não tem apelo comercial e que lhe propiciaria algum tipo de experiência que não tem nada a ver com consumo, lugar cheio ou destino, 10 destinos tops, por exemplo. Entendeu? Está sempre longe do que é multidão. Por exemplo, ir para Miami nunca foi luxo na vida. Eu sei que tem gente que acha que é, mas não é. É meio que o contrário, na verdade.